Do canal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem aí na casinha de vocês, no lar de vocês. Espero que todo mundo esteja bem de saúde. E sextou, né? Sextou e hoje nós temos um bate-papo na cozinha da Drica. Então vamos lá para essa conversinha hoje. Vai ser uma introdução, né, a respeito da situação, do que eu vivenciei, do que eu já vivi com a Melissa. E eu vou começar falando lá na gestação. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu quero te fazer uma pergunta. Nós mulheres, mães, dona de casa e empreendedoras e tantos outros nomes que nós, né, levamos conosco, nós sempre estamos prontos a servir. Nós estamos sempre prontos a servir nossos filhos, sempre prontos a servir quem tem esposo, seu marido, uma visita. Sempre estamos prontos a servir quando nós recebemos alguém em nossa casa. Ou quando moramos, né, com alguém, sempre temos alguém para estar servindo. E você para poder se servir? Você tira um momento da manhã, do dia, para poder fazer um agrado para você? E das inúmeras internações que eu tive com a Melissa, uma coisa que ficou muito claro para mim e muito bem definido para mim agora, quando a gente tinha as internações, eu ficava como acompanhante, óbvio, né? E muitas vezes eu não tinha direito à alimentação. Então, como eu também não podia deixar a Melissa para sair para comer nem no refeitório, nem em nenhum outro lugar, eu comia o que sobrava da Mel, porque ela comia uma comida pastosa e o que ela não aguentava eu acabava comendo. Mas uma das coisas mais que me pesavam muito era o café da manhã, que é uma coisa que eu particularmente gosto muito de tomar. É um cafezinho com leite, seja com bolacha, seja com o que for que tenha na sua casa ou que tivesse na minha. E isso era uma coisa que para mim tinha muito valor, porque quando eu estava lá naqueles hospitais, alguns eu podia me alimentar, tinha o direito de me alimentar dentro do quarto, outros eu não tinha. E aí tinha o refeitório que eu tinha que ir até lá. E o café com leite era servido sempre morno, nunca estava quente, do jeito que eu gosto de tomar. E aí um dia, nessas internações, eu falei assim, meu Deus, na minha casa, por mais simples que seja, eu sempre tenho o meu café com leite e tenha lá minha bolacha, seja lá o que for, eu sempre tenho alguma coisa lá que eu gosto de comer. E eu preciso ficar aqui em prol da minha filha e eu não tenho isso, mas quando eu tô lá na minha casa, eu não ligo, eu nem dou valor, eu nem me importo com isso. E é por isso que eu falo que eu aprendi muito nessa vida a dar valor em tantas coisas que às vezes a gente passa desapercebido e nem se dá conta. Mas você só vai se dar conta quando você não tem ou quando você tem do jeito que você não gostaria que fosse servido para você. Então, tira um tempo para você, faça aquela comidinha que você gosta, faça alguma coisa que seja um aconchego para você mesmo, porque nós sempre estamos prontos a servir os outros, mas nunca para servir a nós mesmos. Quantas mães às vezes se alimentam de pé, correndo, nem dá tempo de sentar e saborear o prato favorito, o café quentinho. Mas é só uma dica das coisas que eu venho vivenciando e que eu aprendi a dar valor. Hoje em dia, não é todos os dias que eu faço isso, mas pelo menos de vez em quando eu faço e tiro um tempo para fazer isso para mim. Faço aquilo que eu gosto, como aquilo que eu tenho vontade, ponho uma mesinha posta para mim mesmo, sem esperar ninguém sentar junto comigo. E é um momento meu, né, de meditação, um momento de pensar nas coisas. E principalmente agradecer aquele período que eu estou em casa, sem estar por aí em lugares que eu não gostaria de estar. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje, eu quero falar a respeito
da minha vivência, né, com essa maternidade atípica. E eu vou começar hoje falando um pouquinho a respeito dessa gestação, onde eu descobri o diagnóstico da minha filha. Então vamos lá? O videozinho de hoje vai ficar um pouquinho longo, porque eu não quero colocar em partes muito 1, 2, 3 e 4, eu quero tentar resumir o máximo possível, mas também de uma forma que todo mundo entenda. Eu sei que tem muita gente que vai pular esse vídeo porque já conhece a história da Melissa e tudo bem, mas tem aqueles que não conhecem, que vai chegar no canal, que vai dar de cara aqui com a história e precisa conhecer como é que foi desde lá do início, essa situação toda que eu vivencio com a Melissa. Não que eu vivenciei, que eu vivencio com a Melissa. No ano de 2017, entramos o ano, né, aquela coisa cheia de planos na mente e tudo bem, eu tava numa fase bem bacana da minha vida, bem gostosa e no sentido de mulher, né, de ter o seu ciclo, tava tudo em ordem, eu tava tomando meu remedinho certinho. Quando foi mais ou menos no mês de fevereiro, eu comecei a sentir algumas coisas que não eram comuns para, né, alguns, eu pensava até que pudesse ser um mioma ou até estar entrando na menopausa, com 41 anos de idade. E aí, foi passando, eu falei, bom, eu não tenho convênio, vou ter que usar o SUS, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar um médico para eu ver se tá tudo em ordem, né? Então eu marquei para fazer um ultrassom. Falei, vamos ver se tá tudo em ordem no útero, se já estou, né, em outra fase, de repente pode ter alguma surpresa por aí. Jamais imaginaria que eu pudesse estar grávida. Quando eu fui fazer esse ultrassom, assim que foi eu e meu ex-marido na época, né? Assim que nós entramos, ela preparou a mesa e aí a mulher colocou o aparelhinho e falou, bom, o que eu vejo aqui não é nem mioma, nada, você está grávida. Nossa, foi um susto, né? Porque eu não estava planejando, não queria ter um bebê naquela época, eu queria fazer outras coisas da minha vida. Eu já estava com 41 anos, já tinha 2 filhos, o meu caçula tinha 8 anos, então eu não queria filho. Mas enfim, né? Estava grávida. E aí eu teria que usar o sistema do SUS. E as minhas outras gestações eu tinha usado o convênio. E aí fui no postinho, falei pra mulher, levei o ultrassom, falei que tava com gestante e tal. E aí ela marcou médico e falou assim, olha, eu vou te indicar, vou tentar marcar pra você um médico que é um excelente médico aqui do posto. Ele atende gestantes que sejam do grupo de risco, de alto risco, né? Então eu vou te encaminhar com ele, vou tentar marcar com ele. Você fica aguardando um retorno nosso, nós vamos tentar te encaminhar. Enquanto isso, nós vamos preparando para você o que tem que ser feito no período gestacional. Aquela bateria de exames, né? E aí, ela me ligou, eu conseguia consulta com esse médico. Olha, aqui eu não posso dizer nomes aqui, mas excelente médico, não era o médico, ele era um ser humano de uma qualidade tamanha. E vocês vão ver o porquê disso tudo. E aí conseguimos marcar, e aí eu entrei para a gestação, ser acompanhada como alto risco. Por quê? Por conta da idade e porque eu tinha sofrido na gestação anterior a pressão alta gestacional. E nesse dia que eu fui, eu já estava com uma pressão um pouco alterada, não era do meu comum. E aí eu comecei então a fazer parte dessa equipe de mulheres que faz parte do grupo de alto risco. E aí comecei a fazer a bateria de exames que tinham que ser feita, enfim. Nesse período de tempo, eu tive um sangramento e um sangramento significativo. Eu falei, bom, eu vou abortar, porque desse jeito que tá eu não vou conseguir segurar. Foi um sangramento intenso. E aí fui até o postinho, porque eles falaram que qualquer coisa era para eu ir até o posto e de lá eles me encaminhariam se eu precisasse correr para o pronto-socorro. E de fato foi assim. Eu fui até o pronto-socorro, até o postinho e lá eu fui de ambulância até o PS. Chegando no PS, fui examinada, viram que o meu colo estava fechado, não tinha problema nenhum e foram fazer um ultrassom para ver se estava tudo bem com o bebê. Quando eu fiz o ultrassom, eu percebi que o médico estava demorando para fazer aquele ultrassom. Via que ele virava muito, pedia para eu virar de lado, e começou a fazer uma série de perguntas, né? Se eu tinha viajado, uma série de perguntas. Aí eu perguntei, tá tudo bem? Ele falou assim, olha, eu não posso te afirmar nada, mas eu vou fazer o seguinte,
antes de eu falar qualquer coisa, eu vou pedir para que você faça um exame morfológico, mesmo que seja fora da época, e eu vou te encaminhar, né, uma guia de emergência para você poder fazer um exame morfológico. E aí lá no morfológico a médica vai te falar se de fato tem alguma coisa de errado com o seu bebê ou não. Mas o que eu desconfio é que o seu bebê está com a cabecinha menor do que o tamanho do corpo. Ele deveria estar com um padrão um pouquinho maior. Mas eu fiquei sossegada porque era muito recente, né? Então de repente minha filhinha poderia ser uma criança menos cabeçudinha, só isso. E aí esperei, mas também estava ansiosa para fazer esse morfológico. E eu sou uma mulher cristã e tenho a minha fé completamente voltada que Deus pode reverter toda e qualquer situação. E aí foi marcado o morfológico, uma certa emergência, e eu não falei nada para a médica, né, quando eu cheguei lá. Foi eu e minha filha, e chegando lá, eu não queria ouvir as coisas que ela tinha para me dizer. Mas também começou a fazer muitas perguntas, né? Se eu havia viajado, se isso, aquilo, e e vira para cá e vira para lá e mexe naquele aparelho para ver se realmente estava tudo certo com o bebê e tal, para não dar nenhum diagnóstico errado, né? E aí ela falou, olha, o médico provavelmente te encaminhou para você fazer esse morfológico antes do tempo. Bom, vitoriosas e vitoriosos, eu vou encerrar esse vídeo por aqui e semana que vem eu continuo com o nosso bate-papo, tomando café com a Drica, porque o vídeo já tá super extenso e aí semana que vem a gente continua na parte 2 do vídeo. Então, um beijo a todas vocês, a todos vocês, fiquem com Deus e aí semana que vem a gente dá continuidade na nossa conversa de hoje, tá bom? Espero que você realmente goste da minha história, ela é real, ela é verídica, ela é verdadeira. Eu vou apresentar para vocês a minha pequena, as fotos, né, do que eu consegui dela. E essa outra etapa da Mel também é uma história muito bonita dela, porque ela lutou pela sobrevivência dela, para ela poder viver e estar no nosso meio. Eu entendo dessa forma, mas semana que vem a gente continua, tá bom? Um beijo, gente. Não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber os nossos vídeos, tá bom? Isso nos ajuda e muito. Agora deixa eu cuidar da minha pequena, que ela já tá chamando para se alimentar. Gente, um beijo. Fiquem com Deus. Semana que vem, 8 horas, a gente continua na nossa conversinha. Tchau!